espectro está organizado em ordem de energia ou ordem de frequência. Aqui vai aumentando a frequência, vai aumentando o que? A energia. Então, a micro-ondas, ela tem mais energia do que ondas de rádio. Por quê? Porque micro-ondas têm maior frequência do que ondas de rádio. Infravermelho tem mais energia do que micro-ondas. Infravermelho tem mais ou menos energia do que ondas visíveis? Menos. Onda visível tem mais energia. E por que o povo falava que se colocar... Então, o que é mais perigoso? Ondas de radiação visível ou micro-ondas? Radiação visível é muito mais perigoso. Por quê? Porque tem maior energia. Então, quando alguém fala, nossa, micro-ondas é perigoso porque vai dar câncer. Se fosse assim, luz visível, ela daria micro-ondas, se botar um alimento, se botar isso, então tá com muita radiação. Fake news. Eu tinha um colega de Não é trabalho. fake news. Agora é a vida tampada. O que acontece? Vamos pensar. Se eu tenho radiação visível, que tem mais frequência, mais energia que a ondas de micro-ondas, a radiação visível é mais perigosa. E repare, você começa a radiação visível. O que é a radiação visível? É a luz branca. Essa luz branca, ela dentro dela estão todas as cores que a gente conhece. Então, do espectro de todas as radiações que a gente conhece, nosso olho só é capaz de enxergar radiação visível. Então, tem muito mais coisas que a gente não enxerga do que coisas que a gente enxerga. A gente só enxerga essa faixinha. Isso aqui tudo a gente não enxerga. Isso aqui tudo a gente não enxerga. Tudo bem até aí? Ok. Ultravioleta tem muita ou pouca energia? Muita em comparação a quê? Ela tem mais ou menos energia do que a radiação X? Menos. Tem mais ou menos energia em relação à radiação visível? Mais. Beleza? Então ela tem mais energia do que com relação ao raio-x. Qual é que tem maior frequência? Radiação X ou ultravioleta? Radiação X. Qual é que tem maior frequência? Radiação ou radiação gama? Gama. Muitas pessoas falam assim, a radiação gama é uma radiação ionizante. Por que a gente utiliza esse termo ionizante? É porque a partir da radiação visível, então você tem aqui vai crescendo energia, visível tem energia, e você tem a ultravioleta. A partir da ultravioleta, ela tem tanta energia, mas tanta energia, que ela choca com as nossas células e elas lesionam as nossas células. Então ela interage com o DNA lá da célula e faz com que aquela célula ela perca a sua função. Então eu estou exposta à radiação agora, mas é uma radiação do tipo quê? Visível. Isso aqui é uma radiação, só que é uma radiação que a gente consegue ver. Vocês estão entendendo aí? Ótimo. Dentro da radiação visível, eu tenho uma vermelha que está aqui e eu tenho uma azul que está lá cá. Qual é a radiação mais energética? A vermelha ou a azul? Azul. Tanto é que tem óculos que vende com proteção contra a luz azul. Que é a radiação de toda a radiação visível, a radiação azul, ela tem mais energia. Então, muita gente, muitas lentes de óculos, ela vem com proteção da lente azul. Além disso, muito celular, ele vem com filtro para retirar a luz azul. Por exemplo, meu celular, ele tem isso. Você liga e ele retira a luz azul, que é a radiação mais energética. Para a nossa pele não vai ter problema, mas no nosso cristalino, no nosso olho, a radiação azul já faz um pouquinho de mal. Tudo bem? É contra-intuitivo isso, né? A gente pensa que a vermelha é mais energética, não é?
Você não pensa, você pergunta se foi azul ou vermelha mais energética, você vai me dizer o quê? Vermelha. Vermelha, você sente logo, você pensa logo que é vermelha. Mas a vermelha é a mais ou a menos energética de todas? Menos energética de todas. Outra coisa. Então, o que eu vou fazer? O meu processo de esterilização, ele vai ser com uma radiação com muita energia ou com uma radiação que tem pouca energia? Com muita energia. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que a radiação ela é fria, então você vai passar, você vai iluminar o objeto e aqui, ó, com a radiação ionizante vai destruir todas as células, todas as bactérias, esporos bacterianos e pronto. Você pode fazer isso, inclusive com o objeto fechado, porque a radiação ela vai penetrar por dentro da embalagem e vai esterilizar tudo que está lá por dentro. Vocês entenderam por que é mais vantajoso fazer com radiação? Uma vez eu ouvi alguém falar assim, a radiação ionizante é uma radiação não ionizante, é natural. Ionizante não é natural. Gente, isso não é verdade. Sabe por quê? Ultravioleta é uma radiação natural. Radiação X é menos natural. Mas radiação gama ela é naturalíssima. Ela é naturalíssima. Tem pedras que emitem radiação gama. Pedras. Caetité tem uma fonte que tem pedras que tem lá um material que emite radiação gama. Seu olho vai enxergar? Lá tem pedras. Depois vocês pesquisam o quê? Pedras radioativas. Você vai ver pedras como se fosse tintura, tipo a camisa de vocês, sabe? Mas fluorescente, sabe? Aquele negócio que acende? É uma radiação. Seu olho vai enxergar aqui, gente? Seu olho vai enxergar aqui? Seu olho vai enxergar aqui? Ultravioleta, seu olho enxerga? Infravermelho consegue enxergar? Enxergar também não. Vou falar para vocês. Ultravioleta, a gente subdivide a ultravioleta em 3 radiações. A luz do sol não tem ultravioleta? É isso que eu vou falar agora. Ela contém, mas não é ultravioleta, ela contém. Ó, dentre a radiação ultravioleta, eu tenho 3 pontos. Eu tenho a UVA, a UVB e a UVC. Qual que é a mais perigosa? A UVA, UVB ou UVC? UVC. Tem uma boa e uma má notícia. Qual que vocês querem primeiro? A má notícia. A má notícia é que a gente tem a Terra. Aqui está o continente da Terra, que é a água. Terra. E aqui a gente tem o Sol. Aqui a gente tem uma Terra, a gente tem um Sol. Em volta da Terra, você tem uma camada chamada camada de ozônio. O que a camada de ozônio ela faz? Vocês ouviram falar que a camada de ozônio ela protege, né? A Terra, ela protege contra o quê? Lá no espaço, você tem radiação visível, que é o Sol, você tem radiações gamas, tem radiações X, você tem radiações ultravioleta. Essa camada de ozônio, ela consegue barrar a UVC. A UVC tenta penetrar e não consegue penetrar. A UVB, não, a UVC, ela barra totalmente, graças a Deus, né? A UVC. A UVA, a UVB, ela não consegue barrar totalmente. Ainda entra uma quantidade de UVB na Terra. UVA entra mais ainda. Então, no Sol, não é que o Sol é onda ultravioleta. No Sol vem misturado essas radiações, UVA e UVB. Vem mais UVA do que UVB. Graças a Deus, né, gente? UVB é muito mais perigosa do que a UVA. Então, você comprar o protetor solar, você comprar contra a proteção UVA e UVB. Vocês conseguiram entender isso aí? Isso no rótulo falando? UVA mais UVB. Ok. O que está acontecendo? Qual é a boa notícia? Vocês não perguntaram, mas a boa notícia é que o
UVC não entra. Mas a camada de ozônio está aberta. Só que, o que acontece? Com a utilização de alguns produtos químicos, com a industrialização, o que foi que aconteceu? Começou a perfurar essa camada de ozônio, começou a destruir a camada de ozônio. Então, juntamente com o Sol, você tem uma maior quantidade de radiação ultravioleta penetrando a crosta terrestre. Então, é muito ruim para a gente isso. Porque você está lá no Sol, você está vendo o Sol, mas você não está vendo a radiação UVB. Você está vendo o UVA? Não está vendo. Você está vendo o UVB? Você também não está vendo. Qual é melhor para a esterilização? A UVA, a UVB ou a UVC? UVC. Por quê? Porque tem maior energia. Beleza? Maior frequência tem maior energia. Tudo bem? Eu posso fazer a esterilização do infravermelho? Não. Uma vez eu perguntei isso na prova. Fulano fez esterilização pelo método físico com infravermelho. A pessoa botou verdadeiro. Não, gente, não tem como você fazer. Por quê? A radiação infravermelha, ela não tem energia suficiente para matar as bactérias. Pense como se fosse a radiação ultravioleta, como se fosse a radiação gama, como se fosse uma arma, tipo, bem potentona. E a radiação infravermelho, aquelas bolinhas de paintball. Sabe aquele negócio que a gente faz que só fica vermelho, local, mas não é capaz de destruir aquilo lá por dentro? Se entenderam, gente? Quando alguém falar o que é espectro eletromagnético, não acha que a pessoa está te xingando. Ela só está te mostrando a reunião de todas as radiações que a gente conhece. Daqui a mais 100 anos, pode ser que tenha mais uma outra radiação aqui, ou uma outra radiação para cá. Entendeu? Pode ser que esse espectro ele seja incrementado, ampliado, né? Mas o que a gente conhece hoje são essas radiações. Todas as radiações são visíveis? Sim ou não? Não. Existem mais radiações invisíveis do que as visíveis. Sim ou não? Sim. As invisíveis são mais perigosas. Sim ou não? Sim. Não. Não. Não necessariamente. Quais são as invisíveis mais perigosas? Ultravioleta, raio-x e raio gama. Ondas de rádio você consegue enxergar? Não. Ondas de micro-ondas você consegue enxergar? Não. Infravermelho você consegue enxergar? Sim. Tá vendo tudo, né? Quem enxerga o infravermelho são as cobras. Serpentes, as cobras conseguem enxergar o ultravioleta. Ou no infravermelho, a gente não consegue enxergar. O meteoro em si tem radiação? Oi? O meteoro em si, quando cai na Terra, tem radiação? Oi? O meteoro